Então, pessoal, a gente vai dar continuidade aqui, né, falando sobre a função do psicólogo, né, em que sentido é que o psicólogo organizacional, ele pode colaborar para a saúde mental no ambiente de trabalho, né? Então, a gente vai falar aqui sobre a função do psicólogo, que é levar para dentro da empresa esse olhar, né? Esse olhar que entende a empresa como um organismo vivo, cheio de processos e que mantém essa empresa viva e funcionando, né? Então, a intenção desse profissional é levar o quê? Saúde para esses organismos e fomentar o conhecimento e o trabalho com saúde mental. Vamos enfatizar aqui um pouco sobre a saúde mental nas relações de trabalho, dentro do trabalho e dessa importância de conversar sobre isso e de desmistificar isso. A importância de falar sobre a saúde mental dentro do ambiente de trabalho. Então, aqui a gente trouxe uns dados que estima-se que cerca de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão. Então, isso gera um impacto na economia de cerca de US$ 1 trilhão em perdas por baixa produtividade. Então, é muita coisa, né? Então, aliado a isso, existe um tabu muito grande ao falar de saúde mental no ambiente de trabalho. Então, uma pesquisa de um grupo de inglês descobriu o quê? Que de todo mundo que já se afastou de uma determinada empresa por problemas psicológicos, né, como estresse, como burnout, não importa. 90% dessas pessoas, elas alegaram outro problema de cunho físico, uma doença física. Alegaram uma enxaqueca, uma dor de cabeça muito forte. Não se falava sobre o problema psicológico, né? E aí esse restante desses 90%, que foi os 10%, que tiveram a coragem realmente de falar, né, abertamente sobre, eu estou com burnout, eu estou com estresse, eu estou com depressão. Desses 10%, 6% foram levados a perder as contas e 2% foi demitido. Então, isso quer dizer o quê? Que a cada 100 pessoas, as únicas 10 que tiveram coragem de falar sobre isso, 8 perderam o emprego. Então, aí a gente já consegue destacar e perceber, né, o quanto que é difícil, o quanto que é um tabu falar sobre esses problemas psicológicos dentro das organizações por medo de perder o emprego. Então, a gente vê aqui qual é o papel, então, desse profissional, desse psicólogo, né? Nisso tudo, né? Qual é o papel dele? O que é que vai ser feito a respeito disso, né? O que o psicólogo deve fazer em relação a isso? Então, o que a gente pode dizer aqui? Que é preciso entender a empresa como um organismo, primeiramente, né? Um organismo vivo, pulsando, e os funcionários como parte desse organismo, né? A função do psicólogo organizacional dentro da empresa é observar todos os processos, desde o chão da fábrica até a diretoria, até como essa diretoria funciona, essa gestão funciona, e enxergar nisso possibilidades de fomentar a saúde dentro dessa organização. E o psicólogo ele não deve querer apenas um ambiente feliz de trabalho, não é isso. Mas sim um ambiente em que as pessoas se sintam bem em trabalhar, que tenham um bem-estar, né? Uma saúde, um bem-estar pleno em ser feliz, estar tranquilo, estar consciente de si, estar livre para poder, inclusive, né, se for necessário, falar sobre as doenças, falar o que se sente, levando em consideração tudo isso que já foi dito. Então, o papel do psicólogo nesse sentido, nessa vertente, é não apenas propiciar um ambiente feliz, um ambiente alegre, mas sim fazer com que esses colaboradores tenham essa liberdade de conversar quando houver essa necessidade de falar sobre si, né? Então, o papel do psicólogo, quando a gente fala assim
dessa liberdade é que o papel do psicólogo, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter esse discernimento, ele tem que ter esse olhar diferenciado. Ele tem que olhar de uma forma diferenciada, né? Então, quando a gente está com um problema, geralmente, nós temos uma grande mania de quê, gente? De nos automedicarmos, né? A gente tem essa mania de olhar o problema do outro e nos basearmos naquele problema do outro, o que ele usou, o que ele utilizou para poder sanar aquele problema e fazer isso conosco. Tipo, um caso minha colega está com uma gripe, ela tomou um remédio tal, ficou boa, então eu vou também tomar esse mesmo remédio. A gente tem essa tendência, né, de fazer isso. E nas empresas, não é diferente, né? Acontece isso também nas empresas, de copiar, de achar que em uma determinada empresa algo deu certo, na minha também vai dar. Por exemplo, na empresa do meu amigo, ele colocou uma sinuca e colocou um videogame para os funcionários e lá deu certo. Isso não quer dizer que na minha empresa isso vai funcionar também. Então, o papel do psicólogo é mais amplo, é justamente enxergar todas essas relações, enxergar nelas essas possibilidades de mudança, as possibilidades de promover saúde, de promover um ambiente que funcione de forma harmônica. Então, não é simplesmente você olhar numa empresa algo que deu certo e fazer aquilo na sua. Você precisa buscar ajuda realmente profissional. E é o papel do profissional da psicologia nessa área organizacional, é justamente buscar essa harmonia dentro das organizações. E esse ambiente, para que haja essa harmonia dentro desse ambiente, não é necessário apenas mudar a estética, né? Mudar a parte logística do lugar, definir pontos, né? Não é só isso. É entender como que as pessoas ali dentro funcionam, como que elas se relacionam, é entender como os processos da fábrica atingem o operador da fábrica, né? Como que esses processos da diretoria atingem o diretor. Então, tudo isso é uma questão muito ampla, é uma visão ampla onde esse psicólogo, esse profissional nessa área, ele vai ter que ter essa visão, esse olhar, né, esse discernimento. Então, uma empresa saudável, um organismo saudável, ele tem que ter o quê, gente? Diretores saudáveis, funcionários saudáveis, né? Esses diretores, esses gestores saudáveis, eles têm que saber o que é a hora de começar a trabalhar, a hora de encerrar, né, os seus trabalhos, a hora de parar ali de trabalhar. Tem que entender que seus funcionários são diferentes entre si, que eles não são iguais, né? São diferentes dele também. Não pode pegar aquele funcionário e, de certa forma, querer igualar ao gestor. Se eu consigo fazer, então o funcionário também tem que conseguir. Eles têm que ter essa visão de que cada um é um indivíduo, né, diferente. Então, eles têm que saber entender isso dos funcionários. Então, não dá para exigir dos funcionários de uma determinada organização, exigir deles algo igual ao do outro, né? Tipo, se por acaso um bate uma meta no dia 15, né, do mês, aí eu vou querer que todos aqueles funcionários batam a meta na mesma época. Não existe isso, né? Cada funcionário, ele tem uma forma de trabalhar, né? Não posso exigir uma produção de um funcionário, a mesma produção do outro funcionário. Então, faz parte desse psicólogo, desse profissional, mostrar isso. Faz parte do trabalho dele mostrar isso, né? Ter essa sensibilidade. Mostrar, inclusive, para os funcionários que ter um colega, no caso, né, com algum estresse, com algum problema, que não é motivo para que essa pessoa seja isolada, né? Não é motivo de isolar essa pessoa, que é o que acontece geralmente nas empresas, né? Quando uma pessoa ela é afastada,
porque ela estava com algum problema de saúde, precisou fazer uma cirurgia, precisou se afastar por algo mais sério, né? Todo mundo entra em contato com aquela pessoa, pergunta como é que ela está, acolhe aquela pessoa. Se for questão de metas, ela vai também tentar ajudar aquela pessoa a bater aquelas metas, né? E quando se fala sobre uma pessoa que foi afastada por estresse, as pessoas já tendem a isolar aquela pessoa, né? Aumentam o estigma. E não se precisa disso, porque nós somos todos humanos, somos passíveis, né, de erros, de defeitos. E eu até vi um exemplo em um vídeo que eu estava assistindo, uma pessoa que trabalha nessa área, né, de psicologia organizacional, falando sobre isso nas organizações, que quando uma pessoa ela se afasta porque ela está com câncer, tem que fazer algumas sessões de quimioterapia, todo mundo se sensibiliza, né? Todo mundo entende aquele momento dela que ela precisa realmente se afastar. Mas quando é uma pessoa que está passando por um problema de depressão, de síndrome do pânico, é uma pessoa que está passando por esse problema de burnout, né? Burnout, que eu acho que chama, se a professora depois me corrija na hora da interação, que a pessoa esteja passando por estresse, por assédio moral, assédio sexual, e aí ela precisa de um tempo para que ela se afaste daquele ambiente, para que ela possa conseguir se recuperar e voltar a produzir. Os colegas tendem a ter um preconceito sobre isso e isolam aquela pessoa. Como hoje o pessoal fala, né? Cancelam aquele colega de trabalho. E isso vai gerar naquela pessoa o quê? Uma insegurança de se uma outra pessoa precisar, eles vão olhar aquilo como exemplo e vão dizer assim, se o fulano fez isso e aconteceu isso com ele na empresa, às vezes até desligado ele foi, eu vou ter que guardar esse problema para mim, porque senão eu vou terminar sendo prejudicado também. Então, existe esse tabu, é muito complicado essa relação, né? Então, a gente está passível a acontecer isso, né, gente? Nós somos humanos e, às vezes, a gente vê aqui, a gente dorme por dia, talvez, menos de 8 horas, né? Poucas pessoas dormem 8 horas ao dia. Então, as pessoas, normalmente, elas têm que se deslocar para poder ir para o seu trabalho, né? E aí, elas passam muito mais tempo no trabalho do que com a sua família, do que em casa. E aí, nesse ambiente de trabalho, tem que ser um lugar que traz paz, que traga prazer, né? Que o trabalhador ele sinta esse momento de acolhimento dentro do seu ambiente de trabalho. Então, a visão do psicólogo, a função do psicólogo dentro das organizações também é fomentar isso, que esses funcionários, esses colaboradores consigam, né, sentir essa vibração, sentir esse ambiente mais acolhedor. Então, instaurar processos que têm esse olhar de cuidado, né, desde o diretor até o funcionário que limpa a fábrica, o recepcionista. Então, ver que na organização tem esse cuidado, né? E para que as pessoas saibam que elas estarem ali trabalhando, elas estão não só trabalhando, mas que elas estão sendo cuidadas, né? E isso é muito importante para que a saúde mental dessas pessoas esteja em dias, elas perceberem que ali não é apenas um trabalho, mas que ali lá tem pessoas que cuidam dela, pessoas que entendem, né? Pessoas que podem ouvi-la. Então, é importante esse profissional, esse olhar desse profissional, essa escuta, para que ele também coloque na mente desses funcionários que eles podem ter essa abertura de conversar, né? De inclusive assumir quando não estiverem bem. Porque, como eu falei anteriormente, existe esse tabu, esse receio de falar sobre isso e ser prejudicado, né? Porque temos a mania de encontrar o problema, medicar os sintomas,
mas nós não buscamos a raiz desse problema, né? E aí os funcionários estão estressados. Aí o que que a pessoa faz, geralmente nas empresas? Os funcionários estão com baixa produtividade, estão muito estressados, eu vou trazer um palestrante para fazer uma palestra motivacional. Isso é ótimo, é muito bom acontecer isso. Mas se você não buscar o problema na raiz do problema e só ficar medicando com as palestras, aquela palestra ela vai durar ali um curto espaço de tempo. E aí, quando aquele palestrante ele for embora, vai voltar tudo de novo. Aquela motivação vai permanecer por pouco tempo. Então, a gente faz uma pergunta, né? Como que então vai ser tratado esses sintomas? Já que é importante tratar os sintomas e não buscar os sintomas na raiz e tratá-los. Então, primeiro a gente tem que buscar esse problema. Onde é que está acontecendo, né? Tem que buscar esses problemas, buscar falar sobre esses problemas. É importante conversar sobre esses problemas, né? Temos que ter um corpo que aceite e entenda isso como uma necessidade. Então, a empresa ela tem que entender a importância de falar sobre isso e de encontrar isso nos seus funcionários e nos seus colaboradores. Mostrar que existe uma importância, existe uma necessidade de falar sobre isso. Então, é preciso que os próprios colegas ali do dia a dia, eles consigam fomentar esse olhar no outro colega. Tipo, ele percebeu que o outro colega, né, de trabalho ali, ele está chegando atrasado, ele está produzindo pouco, ele conversa menos na organização, ele está um pouco mais quieto no canto dele, ele começa a faltar. E aí, então, quando a empresa ela trabalha com essa visão de ter essa liberdade de se expressar, o outro colega já pode até ajudar aquele que está com algum problema a se expressar. Então, não é porque a pessoa não está com um braço fraturado, que não está com o braço fraturado ou uma perna fraturada, que ela não esteja com um problema grave, sério, que precisa de ajuda e precise de tratamento, né? Então, ela precisa sim falar, precisa desse cuidado. E isso é um trabalho, gente, que vem da base, no caso dos colegas, e vem também de cima, da parte dos gestores, né? Que é entender que a saúde mental é um assunto sério. Não precisa as pessoas serem internadas né, para poder demonstrar que estava doente. Alguém está depressivo, está com uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico, né? É diferente o processo, é muito diferente, mas o mecanismo, gente, é o mesmo. Então, a gente precisa desse cuidado, precisamos desse olhar, de olhar para isso com atenção, com carinho, com a escuta, né? Então, o psicólogo, nós como futuros psicólogos, se quisermos caminhar aí por esse caminho da psicologia organizacional, precisamos entender que o nosso papel, se formos, né, futuramente traçar esse caminho da psicologia organizacional, que o papel dele é ouvir, é fomentar dentro dessas organizações essa necessidade de falar quando você está com problemas e que você e colocar ali dentro daquela organização a liberdade de se expressar, né? Então, a gente tem também que ver o lado de perdas e ganhos, né? Então, é importante que esse psicólogo, ele trabalhe também com a diretoria, com os gestores, mostrando para eles os impactos que essa falta de cuidado com os colaboradores pode causar, mostrar o quanto que ele deixa de ganhar quando ele prefere mandar embora um funcionário, né,
do que ele dar uma possibilidade de apoiá-lo nesse momento. Às vezes é um funcionário que passou 5 anos, né, produzindo, 5 anos dando o seu melhor dentro daquela empresa, e num determinado momento ele chegou a um nível de estresse muito alto e ele não consegue mais dar aquela produção, produzir como ele produzia, e precisa desse apoio dessa empresa. Às vezes precisa de 3 meses de afastamento, e às vezes a empresa não dá esse momento pro funcionário, pro colaborador. Então perde um ótimo colaborador, um excelente funcionário, porque não apoia o momento em que ele está passando, que às vezes 3 meses afastado ele vai se recuperar e voltar 1000 vezes melhor. Então, é também da alçada desse profissional, do psicólogo, ele conseguir internalizar nesses gestores essa perda que eles vão ter, né, dentro da organização, se eles não apoiarem esse colaborador, né, por ajudar eles a passar por aquela fase de apoiar, de mostrar esse case inclusivo, né, gente, para todo mundo da empresa, que às vezes está quase ali, às vezes o gestor está quase explorando aquele funcionário, mas ele não percebe, né, e aí vem essa pessoa, ela é mandada embora, o cara vai e perde um funcionário fantástico que produziu no seu ápice, né, por muito tempo, porque não quis liberar aquela pessoa para se cuidar durante 2, 3 meses, né? Então, gente, essa perda, ela é financeira, né? É uma perda financeira, porque pensa lá naqueles dados que a gente conversou anteriormente, no cerca de 1 trilhão de dólares que é perdido por questão de baixa produtividade, porque o pessoal manda a galera embora. Então, é muito importante nesse momento que a gente está conversando aqui, a gente saber que precisa ser desmistificado sobre falar sobre essa saúde mental, né? Que literalmente ela não é um bicho de 7 cabeças. Somos todos passíveis de não estar no nosso ápice 100%, né? O tempo inteiro, de estar no nosso melhor. Então, o estresse, ele esgota as pessoas. Temos que estar abertos a falar sobre isso, a discutir sobre isso, buscar maneiras de tratar isso. E é nesse lugar que o psicólogo ele deve entrar com esse olhar de estar pronto. Inclusive, apontar para os diretores as feridas da sua empresa, né? Mostrar a importância do cuidado com essas feridas que são psicológicas e que adoecem, né? Então, nesse ambiente onde a gente passa grande parte do nosso dia, onde a gente passa grande parte da nossa vida, tem que ser um ambiente saudável, porque se não for um ambiente saudável, ele vai adoecer as pessoas, e as pessoas doentes, elas adoecem o mundo. Então, é muito importante esse espaço, esse momento, para tomar essa consciência de falar abertamente sobre isso, de desmistificar a saúde mental com melhores relações, com melhores processos, melhores empresas mais saudáveis, buscar pessoas saudáveis, investir em pessoas saudáveis, né? Dar a liberdade de um funcionário falar sobre um assédio moral, sobre um assédio sexual, sobre o estresse, sobre a depressão, sobre a forma com que ela está sendo tratada pelos outros colegas. Então, tudo isso faz parte desse complemento, dessa vantagem de ter um profissional que gere, que fomente, né, essa busca pela saúde mental dentro das organizações.